Olá, meus queridos irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas. Que bom poder estarmos juntos mais uma vez, para a gente podermos continuar a nossa conversa. Nós estamos tratando aí sobre alguns aspectos da história da igreja, dando algumas pinceladas rápidas, mas de forma mais objetiva, mais sucinta, mais singela, mas sem deixar de ser profundo e relevante na vida, ao ministério dos irmãos. Deus abençoe tremendamente em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor a todos, que bom que você está conosco no nosso canal. Seja bem-vindo por aqui mais uma vez, que Deus possa te abençoar em nome de Jesus e que possa de alguma maneira ser relevante na sua vida, no seu ministério, de uma maneira especial e tremenda. Você que é novo por aqui, que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative aí o seu sininho, deixe aí o seu like, o seu comentário. Compartilhe também esse vídeo com demais pessoas, que ele possa aí, viralizar a vida de outras pessoas e ser bênção também, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Quero ler um texto com os irmãos, que se encontra no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, livro de Atos, escrito aí pelo médico amado Lucas, no capítulo 2, nós vamos ler o versículo 41, que diz assim: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Versículo 43: em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. No 47: louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentavam o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. O livro de Atos ele dá a entender que houve, desde o início, os primórdios da igreja, uma forte igreja em Jerusalém. Mas depois dos primeiros capítulos, esse mesmo livro ele diz muito pouco acerca daquela comunidade original. Isso se entende, pois o propósito do autor de Atos, no caso aqui Lucas, não é escrever toda uma história da igreja, mas antes mostrar como, por obra do Espírito Santo, a nova fé ela foi se estendendo até chegar à capital do Império, que na época era Roma. O restante do Novo Testamento diz ainda menos acerca da igreja de Jerusalém, pois a maior parte dos livros do Novo Testamento trata acerca da vida da igreja e em outras partes do Império. Isso quer dizer que, ao tentarmos reconstruir a vida, a história daquela primeira igreja, nos deparamos com uma desafortunada escassez de dados. Entretanto, lendo cuidadosamente o Novo Testamento e acrescentando alguns pormenores que outros autores dos primeiros séculos ofereceram, podemos fazer uma ideia aproximada do que foi aquela primeira comunidade cristã. Isso tem um ponto muito interessante, que é a questão da unidade e a diversidade da igreja. É um erro comum entre muitas pessoas, idealizar a igreja do Novo Testamento. A firmeza e a eloquência de Pedro no dia de Pentecostes faz-nos muitas vezes esquecer suas dúvidas e vacilações acerca do que se devia fazer com os gentios que eram acrescentados à igreja. O fato que os discípulos possuíam todas as coisas em comum frequentemente oculta as dificuldades que essa prática acarretou, como se pode ver no caso de Ananias e Safira, e também na reclamação dos judeus, principalmente aqueles de cultura grega, contra os demais judeus, pois as viúvas, as suas viúvas estavam sendo deixadas de lado na distribuição diária de mantimentos. Esse último episódio, quando é instituído, instaurada aí a criação do diaconato, que se menciona como que de passagem em Atos, indica que na igreja primitiva começavam a se refletir algumas das divisões que existem entre os judeus em Jerusalém naquela época. Conforme a gente mencionou no vídeo anterior, você que não teve a oportunidade de ver, assista ao vídeo anterior para que você possa compreender melhor o nosso pensamento. Durante vários séculos, a Palestina esteve dividida entre os judeus mais puristas e aqueles de tendências mais helenizantes, os mais liberais, por assim dizer. E é isso que se refere a Atos capítulo 6 e o versículo 1, ao falar dos gregos e dos hebreus.
né? E não se trata aqui verdadeiramente de judeus e gentios, né? Pois ainda não havia gentios na igreja nesse tempo, segundo o próprio livro de Atos, dá a entender mais adiante, né? Mas se trata de dois grupos entre os judeus. Você tem ali os hebreus, eram os que conservavam, né, todos os costumes e idiomas dos seus antepassados, enquanto que os gregos eram os que se mostravam mais abertos com relação às influências do helenismo. Tratamos isso no vídeo anterior, né? É possível que alguns deles tenham sido judeus que haviam regressado a Jerusalém depois de viver em outros lugares, né? Talvez em alguns casos por várias gerações, né? Em todo caso, a maior parte deles levava o nome gregos, né? E é de supor que além do aramaico da região, né, falavam também ali o grego, né? Então logo, a disputa que se refere a Atos é uma desavença entre os cristãos de origem judaica, né, mas alguns, por assim dizer, mais judeus do que outros, né? E como resultado desse conflito, né, os 12 convocaram uma assembleia que elegeu ali 7 pessoas, né, para servir as mesas. Então, os diáconos, né, como vocês seriam conhecidos, né? E o sentido exato dessa função não está todo claro no Novo Testamento, né? Porém, não há dúvida de que os 12 esperavam, né, que os 7 se dedicassem a trabalhos administrativos, né, enquanto eles seguiriam ali pregando. Eles mesmo disseram, né, que nós perseveraremos na oração e na pregação e eles cuidarão desse importante negócio, né? Há duas coisas, né, no entanto, são indubitáveis ao lermos todo o livro de Atos. A primeira delas é que, né, os 7 eram representantes do grupo dos gregos, né? Todos eles tinham nomes gregos, né? E que o propósito da sua eleição, então, era proporcionar certa representação desse grupo, né? A segunda é que desde muito cedo, pelo menos alguns dos 7, se dedicaram também ao que? A pregação e também a tarefa missionária. Prova disso é Filipe, né? O evangelista Filipe, como todos nós conhecemos a sua história, né? Atos 7, ele é dedicado quase todo ali a Estevão, né, um dos 7 que foram chamados para o diaconato, que realizava feitos extraordinários e grandes sinais entre o povo, né? Ao ler o testemunho de Estevão diante do concílio, né, podemos perceber que a sua atitude em relação ao templo não é muito positiva, né? O concílio, composto principalmente por judeus anti-helenistas, né, nega-se a escutá-lo e acaba o apedrejando, né? Isso contrasta com o modo que o mesmo concílio havia tratado Pedro e João, né, que foram postos em liberdade depois de serem açoitados em Atos 5. Né? Além disso, relatava o fato de que, quando eclodiu a perseguição e os cristãos foram obrigados a fugir de Jerusalém, os apóstolos puderam permanecer na cidade santa. E quando Saulo, né, saiu em direção a Damasco para perseguir os cristãos que encontraram refúgio nessa cidade, os apóstolos ainda estavam em Jerusalém. E pelo que parece, né, Saulo não se preocupou com isso, né? Tudo isso nos leva a concluir que os membros do concílio, o sumo sacerdote, se preocupavam mais pelos cristãos gregos do que pelos hebreus, né? E como nós dissemos, né, tanto uns como os outros eram de origem judaica, né? E não há dúvidas de que os membros do concílio viam no cristianismo uma heresia que era necessária combater. Mas, a princípio, essa oposição parece ter sido dirigida principalmente contra os judeus gregos, né, que se haviam feito cristãos. A perseguição contra os apóstolos, ela desabou, né, tempos depois. A gente pode ver isso em Atos capítulo 12. Imediatamente depois de narrar ali o testemunho, a morte de Estevão, Atos ele passa a relatar a atividade missionária de Filipe, né, o outro dos 7, né, que era chamado para diáconos, né? Filipe ele fundou uma igreja em Samaria, né, e os apóstolos eles rapidamente enviaram Pedro e João para supervisionar esse trabalho ali, né? Logo, tomou-se patente que já começava a formar-se aqui uma igreja fora do âmbito da Judéia, uma igreja não fundada pelos apóstolos. E, não obstante, os 12 seguiram, né, desfrutando de certa autoridade sobre toda a igreja, tinham a primazia sobre toda a igreja, né? Depois disso, começou-se a falar de Paulo, né? Atos capítulo 9, e a igreja fora da Palestina tornava-se cada vez mais o centro da narração, né? Isso não é de estranhar, pois o que sucedeu foi que os judeus gregos, que se haviam feito cristãos, serviram de ponte através da qual a nova fé passou, né, para o mundo gentil,
né? E logo, a igreja contou com mais membros entre os gentios do que entre os judeus. Então, portanto, né, a maior parte da nossa história ela vai versar aí sobre o cristianismo entre os gentios, né? Mas, apesar disso, nós não podemos, né, esquecer daquela primeira igreja, da qual chega até nós apenas em traços, né, muitas vezes limitados pelo tempo, né, e pela literatura. Outro aspecto muito interessante também, outro ponto muito importante, é a questão da vida religiosa. Os primeiros cristãos não criam que pertencesse a uma nova religião. Eles haviam sido judeus toda a sua vida e continuavam sendo judeus. Isso é certo não só de Pedro e dos 12, mas também dos 7 e até mesmo de Paulo, né? A sua fé não consistia em uma negação do judaísmo, mas ela consistia antes do que na convicção, né, de que a idade messiânica, tão esperada pelo povo hebreu, o reino de Deus, ele havia chegado, né? Conforme Paulo vai expressar aos judeus em Roma no final da sua carreira, né, ele vai dizer que ele estava preso com essa corrente por causa de quê? Por causa da esperança de Israel. Você vai ver isso lá em Atos capítulo 28. Né? Isto é, a razão pela qual Paulo, né, e os demais cristãos são perseguidos não é porque se opunham ao judaísmo, né, mas porque criam e pregavam que em Jesus, né, cumpriam-se as promessas feitas para Israel. Por essa razão, né, os cristãos da igreja de Jerusalém continuavam guardando o sábado, assistindo o culto no templo, né? Mas, uma vez que o primeiro dia da semana era o dia da ressurreição do Senhor, né, eles se reuniam nesse dia para quê? Para partir o pão em comemoração que a sua ressurreição. Né? Aqueles primeiros cultos de comunhão não se centralizava sobre a paixão do Senhor, mas sobre a sua ressurreição, né? Sobre o fato de que ele havia inaugurado uma nova era messiânica, a era do reino de Deus. Foi só muito mais tarde, muito tempo mais tarde, né, séculos mais tarde, como a gente vai ver um pouco mais para frente, né, que o culto começou a centralizar sua atenção sobre a crucificação e não sobre a ressurreição. Né? Naquela igreja primitiva, o partir do pão ele era celebrado com alegria, com singeleza, com simplicidade de coração. A gente vê isso, né? Acabamos de ver isso em Atos capítulo 2. Havia, sim, naturalmente, outros momentos de recolhimento, né? Esses eram principalmente os 2 dias de jejum semanais, né? Era costume entre os judeus mais devotos jejuar 2 dias por semana, e os primeiros cristãos seguiam o mesmo costume, ainda que muito cedo começassem a observar 2 dias diferentes, né? Enquanto os judeus jejuavam segundas e quintas, né, os cristãos jejuavam às quartas e sextas, né, provavelmente em memória da traição de Judas e a crucificação de Jesus. Naquela igreja primitiva, os dirigentes eles eram os 12, embora tudo pareça indicar que Pedro e João eram ali, vamos dizer assim, os principais, né? Ao menos é sobre eles que se centraliza a atenção, principalmente no livro de Atos, né? E Pedro e João são 2 dos pilares a quem Paulo muitas vezes se refere, né? Principalmente, ele vai fazer essa referência em Gálatas capítulo 2. Né? Além dos 12, entretanto, né, Tiago, o irmão, né, o meu irmão do Senhor Jesus Cristo, desfrutava também de grande autoridade nessa época. Né? Ainda que Tiago não fosse um dos 12, né, Jesus havia se manifestado a ele pouco depois da ressurreição. Você pode ver isso lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 7. E Tiago havia se unido ao número dos discípulos, dentro dos quais, né, logo desfrutou de grande prestígio e autoridade, né? Não porque era meio-irmão de Jesus, não, mas porque realmente ele cria no Jesus Cristo, porque ele tinha Jesus como o suficiente Salvador de sua alma, como o Senhor da sua vida. Né? Segundo Paulo, ele era o terceiro pilar da igreja de Jerusalém. E, portanto, em certo sentido, parece ter estado acima de alguns dos 12. E por essa razão, quando mais tarde se pensou que a igreja era governada por bispos desde os seus inícios, né, surgiu a tradição segundo a qual o primeiro bispo de Jerusalém foi Tiago, irmão do Senhor. Essa tradição errônea, por sinal, né, muito errada, porquanto atribui a Tiago o título de bispo.
né, parece estar correto em afirmar que ele foi aí o primeiro líder da igreja de Jerusalém. Um outro ponto interessante também para a gente ressaltar aqui é o caso da igreja judaica. Logo, entretanto, assim, aumentou a perseguição contra todos os cristãos de Jerusalém. O imperador Calígula, ele havia dado o título de rei a Herodes Agripa, neto de Herodes o Grande, aquele que mandou matar os meninos no nascimento de Jesus. Segundo Atos 12, Herodes mandou matar Tiago, o irmão de João, que não deve ser confundido com Tiago, o irmão de Jesus, aquele que tem a sua epístola escrita no Novo Testamento. E ao ver que isso agradou o povo, ele fez encarcerar também a Pedro, passagem muito conhecida dos irmãos, que escapou milagrosamente. Os irmãos conhecem muito bem a história, que um anjo foi abrindo as celas e de repente ele estava livre. No ano 62 depois de Cristo, Tiago, líder da igreja, foi morto por iniciativa do sumo sacerdote, e ainda contra a oposição de alguns fariseus. Antes de tais circunstâncias, os líderes da igreja de Jerusalém eles decidiram que transladar-se a Pela, a cidade de Pela, uma cidade do outro lado do Jordão, principalmente gentia, em sua maioria, e ao que parece, parte do seu propósito nessa mudança não era só fugir da perseguição por judeus, mas também evitar o que é suspeito por parte dos romanos também. Com efeito, nessa época, o nacionalismo judeu estava em ebulição, e logo eclodiria a rebelião que culminaria com a destruição de Jerusalém pelos romanos, a comando ali do general Tito, no ano 70 depois de Cristo. Os cristãos, eles confessavam aos seus seguidores de alguém que havia sido morto e crucificado pelos romanos e que pertencia à linhagem de Davi. Ainda mais, depois da morte de Tiago, irmão do Senhor, aquela antiga igreja ela continuou sendo dirigida pelos parentes de Jesus e a liderança passou a Simeão, que pertencia à mesma linhagem. Diante do nacionalismo que florescia na Palestina, os romanos suspeitavam de qualquer judeu que pretendesse ser descendente de Davi. Então, portanto, esse movimento judeu, que seguia um homem condenado como malfeitor e dirigido por pessoas da linhagem de Davi, tinha de parecer suspeito diante dos olhos dos romanos. Pouco tempo depois, alguém acusou Simeão como descendente de Davi e como cristão. E esse novo dirigente da igreja judaica, ele sofreu martírio, não é? E diante dos escassos dados que sobreviveram à passagem dos séculos, é impossível saber até que ponto os romanos eles condenaram Simeão por ser cristão e até que ponto condenaram ele por pertencer à casa de Davi, à linhagem de Davi. Talvez eles achavam que ele poderia assim restabelecer a dinastia davídica, reclamar o trono para si, e isso aos olhos de Roma não era muito interessante naquele momento. Mas, em todo caso, o resultado de tudo isso foi que a velha igreja judaica, rejeitada tanto por judeus como por gentios, ela viu-se relegada cada vez mais às regiões recônditas e desoladas. Prova disso que ela chegou até onde nós estamos, aqui no Brasil. Isso é obra de Deus. A gente pode ver a mão de Deus agindo, conduzindo todas as circunstâncias da igreja primitiva. E naquelas paragens distantes, o cristianismo judeu ele entrou em contato com vários outros grupos que, em datas anteriores, havia abandonado o judaísmo ortodoxo e se refugiado além do Jordão. Carente de relações com o restante do cristianismo, aquela igreja de origem judaica ela seguiu o seu próprio curso. Em muitos casos, sofreu um fluxo de diversas seitas, entre as quais ele existia. E quando em ocasiões posteriores, os cristãos de origem gentia descrevem algum traço daquela comunidade esquecida. Falam de seus hereges, de seus estranhos costumes, mas raramente oferecem dados de valor positivo sobre a fé e a vida daquela igreja que perdurou pelo menos até o século V da era cristã. Então a gente vai, é muito importante esse período nós estamos também, procurando nos aprofundar, porque é muito importante a gente ver como que o Evangelho vai alcançando outros patamares.
vai invadindo a fronteira, ela vai espaçando os espaços geográficos, ela vai dominando até chegar em nós, aqui no Brasil. Então, que Deus possa abençoar os irmãos tremendamente. Até o nosso próximo encontro, querendo Deus, se Deus assim nos permitir. Que Deus em Cristo possa abençoar a sua casa, a sua família de maneira tremenda e especial. Não deixe de se inscrever no nosso canal, não deixe de comentar, deixar o seu like, o seu comentário, muito importante para a gente. E também de compartilhar esse vídeo com as demais pessoas, com seus amigos, com seus familiares, com membros da sua igreja. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família e até o nosso próximo encontro, querendo Deus, em nome do Senhor Jesus.